E aí, tudo certo? Bem-vindo a mais uma aula de expressões aqui no canal. A última foi há 4 anos, já faz tempo, hein? Mas tem um vídeo no canal aqui que é um aulão de expressões, que eu mostro algumas expressões do Construct. E nessa aula aqui eu vou mostrar outras expressões, tá bom? Então os dois vídeos se complementam. Então se você nunca viu aquele vídeo lá, vou deixar o link aqui no card, na descrição do vídeo, para você ver depois. Vai ter um botão aqui em algum lugar que é adicionar para uma lista, tu coloca para assistir mais tarde que aí o YouTube vai ficar te lembrando de ver esse vídeo depois, tá? Vale a pena você fazer isso. E aí você vê esse aulão depois. Agora você vem aqui e veja esse que eu vou gravar agora. E seguinte, cara, esse vídeo ele é comprido, mas vale a pena ver inteiro. Então veja inteiro primeiro para você conhecer as expressões e depois você pode voltar aqui nesse vídeo e ir para as timestamps para você chegar direto na parte do vídeo que eu falo de alguma expressão específica. Para você vir relembrar, né, como é que usa uma expressão, vale a pena, vai ser um vídeo muito bom para você consultar com frequência enquanto você faz os seus jogos do Construct. Tá bom? Vamos começar então aqui com a expressão random, que é uma expressão muito famosa e muito útil, que ela faz um aleatório entre dois números. Né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, um objeto text, ok? Vou colocar aqui um text. E aí, esse text eu vou fazer ele ser um valor aleatório. Então, eu coloco uma ação aqui, um evento no caso, System Start of Layout, e coloco uma ação do text, setar o text, né, para definir o que está escrito nesse bloco de texto. E eu vou aí usar a minha expressão random. O que essa expressão faz, cara? É aleatório, ó. Ele fala aqui, ó. Ele vai de. Tu define um alcance entre números aleatórios para gerar de 0 até 1 a menos que esse valor. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui random 100, ele vai ser um aleatório entre 0 e 99. Ele não vai até o número que você definiu. Eu não sei por que exatamente isso acontece, mas isso acontece. Em muitos casos não importa, tá? Mas vale ter isso em mente que ele vai fazer um valor a menos. Então, se eu botar 99, ele vai até o 98. Então, dá um done aqui e vou dar um play, ó, 87.90, 64, um monte de coisa. Aqui, ó, 92, 68, 3. Ele faz um aleatório entre números. Isso é muito bom, cara, para uma infinidade de coisas. Vamos supor que eu tenho um sprite aqui e eu quero fazer esse sprite. Eu vou preencher ele aqui com uma cor só. Preenche aqui, colocar ele pequitinho e colocar aqui a origem no meio dele. Beleza, está aqui o meu sprite. Eu quero fazer que esse meu sprite seja criado em uma posição aleatória. Então, coloco um evento aqui do system, sprite set position para random. Aí eu defino 99, por exemplo, e aqui random, mesma coisa, 99. Vamos supor, né? Então aqui, tanto x quanto y vão estar com esse random. Então dou um play, ó. Tá nessa posição aqui. F5, foi para outra. F5, foi para outra. Parece que ele está indo para frente, né? Mas não, é aleatório. Ó. Ele está definindo posições aleatórias que ele pode ir. Beleza? Então, cara, é muito legal o random. Você pode também definir um valor relativo, né? Ele não vai sempre nessa posição, mas vamos supor, ó, eu quero que ele seja criado no meio da tela. Então, ó, center horizontal. Então, o x do meio é esse aqui, ó, 160. Eu quero que ele crie no meio da tela, só que um pouquinho para cá ou um pouquinho para cá. Ele vai fazer um aleatório, tá? Então, eu posso fazer um random relativo a um valor. Então, vou colocar esse valor primeiro, 160, e coloco mais. Aí eu coloco random e quanto eu quero. Então, no caso aqui, ó, ele vai ser colocado 160 por padrão e ele vai somar um aleatório que pode chegar até 98, né? É nesse 160. Então, você vai perceber que ele nunca vai ficar com o x menor que 160. Olha só. 247, F5. Ó, 164, então no caso 160, mais 4 do random, ele colocou o valor 4 nesse random. Aqui, ó, 258, colocou um valor a mais. Ah, mas e se eu quiser que ele fique no meio da tela, só que ele possa ir tipo um pouquinho para cá ou um pouquinho para cá. Então, é um random, só que um random que pode diminuir também a posição dele. Você pode fazer isso. Porque o random não é só um valor que você pode colocar. Você pode colocar dois valores. Eu acho que dá para colocar mais, deixa eu ver. Dá para colocar até mais, mas eu nunca usei random com mais de dois valores. Tá, eu acho que dois já tá bem bom. Então, vamos supor que eu quero que ele vá do meio até um pouquinho para cá ou um pouquinho para cá. Então, eu tenho que manter o 160,
mas aí eu vou somar entre um valor negativo e um valor positivo. Então, ele vai ter esse alcance aqui para colocar nesse valor. Então, vamos supor que o random aqui, ó, ele deu menos 22. Então, o mais com o menos vai ficar menos, e ele vai colocar 138, certo? Então, é isso que ele vai fazer. Ele vai pegar esse random aqui, vai executar essa expressão primeiro. Isso aqui vai dar um valor que pode ser que ele vai do menos 50 até o 50. Qualquer valor entre menos 50 e 50, ele vai poder cair no meio. E aí, se for um valor negativo, esse valor negativo vai trocar esse mais por menos e vai fazer então que a posição X dele seja um pouquinho mais para a esquerda, ok? Então aqui, ó, debug layout, ó, meu X foi para 135, porque o random acabou em um número negativo. De novo, ó, foi mais para frente, ó, 171. E por aí vai, ó. Aqui, ó, fiquei no 147, ó, um pouquinho a menos 160. Então você pode usar o random para fazer valores relativos a outros valores, né? Colocando um valor central e somando um random que pode ser só positivo ou um random que é entre negativo e positivo, para ele ficar dentro dessa margem que você definiu, ok? E nesse texto aqui, eu também poderia colocar o valor inicial, né? Porque se eu coloco só um valor aqui, ele vai do 0 até esse valor menos 1. Só que eu posso definir um valor mínimo para esse random também. Então, em vez de ser um random 99, é um random entre 30 e 99. Agora, ele nunca vai cair abaixo de 30 nesse aleatório. Então, por mais que eu tente aqui F5, 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 ele não vai ser menor do que 30. Ok? O random é muito legal para você definir posições, definir valores. Uma outra coisa que é muito legal o random para você colocar em variáveis, por exemplo, em um RPG, né, ele tem o dano base que o ataque causa, só que ele pode também ter um random de multiplicador. Ele faz um random entre 5 e 10 para dar um dano extra, um dano mais baixo. Né? O aleatório faz muita parte em vários jogos. Você pode usar isso de várias maneiras realmente. Random é uma expressão daquela que você usa pra caramba, assim que você conhece ela, você nunca para de usar. Uma outra coisa que você pode fazer aqui com random, cara, é associar o random a possibilidades. Então vamos supor o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma chance de 50% de chance de eu destruir esse sprite quando ele é criado. Então vamos supor o seguinte, ó. Coloco um evento do sprite quando ele é criado, on created. Eu vou colocar aqui nesse sprite uma variável de instância nele, que é destruir. Eu vou chamar de destruir, e uma variável numérica, que pode ser 0 ou 1. Então, eu vou fazer aqui on created, coloco uma ação do... No caso, pode ser 0 até 9, para ter uma chance maior. Então, o sprite vai definir o valor da sua variável, setValue de destruir, né? Lembrando que sempre que tem essa caixinha para escrever aqui, você pode colocar expressões. E se você pode colocar expressões, você pode colocar random. Só que o random ele é para números, ok? Ele faz aleatório entre números. Então aqui o random, você vai colocar aqui, né, nesse random o valor que você quer que ele possa chegar. Ele pode ir até o valor 10, no caso até 9, né? Aí eu coloco um subevento aqui, ó, aperto o S, colocar aqui, ó, sprite. Se o valor da sua variável destruir é igual a 1, aí você vai destruir. Sprite destroy. Ok? E vou colocar vários na tela. Vários na tela para a gente ver quantos vão sobrar. Ok? Eles vão ter uma chance de destruir. Vamos ver aqui, ó, um Find All References. Eu coloquei 24 instâncias. Vamos dar um debug layout aqui e ver quantas vão sobrar. Sobrou 24 instâncias. Como que nenhuma delas caiu em 1? Ah, o motivo aqui está claro, né, pessoal? Números com vírgula. Números com vírgula, ele nunca vai cair em 1. É impossível ele não ter nenhum número depois da vírgula aqui. É literalmente impossível ele cair num valor totalmente zeradinho, sem nenhum número com vírgula. Aí chegamos na nossa segunda expressão do vídeo, que é o int.
O int, eu deixei ele de propósito depois do random, porque você usa muito o int associado ao random. Então, aqui nesse random, eu vou colocar junto dele o int, que é a expressão que transforma o número em número inteiro. O int serve tanto para você pegar um bloco que está como texto, né, que está em formato string, transformar ele em número. Você percebe que isso aconteceu quando você tentar dar um enter aqui, ó, e dizer: você colocou um texto e esse bloco pede número. Isso normalmente acontece em uma situação que você tem um bloco que pede número, só que você colocou um objeto text, alguma coisa que está em formato texto. E aí você colocar o int na frente já vai resolver isso. Vai transformar aquele valor em número. No caso, é um valor que já é um número exatamente, né? Ele já está desse jeito assim, tipo, ele já está como casas decimais, certinho. Só que o formato dele, a formatação por ser de variável, ou por vir de uma expressão, por exemplo, right, left, ou tokenete, ele está em forma de texto, apesar de ser um número. Então, nesse caso, você pode colocar o int. No caso, se você colocar o int e colocar, tipo, aqui, espaguete, ele não vai transformar espaguete em número. Ele, tipo, são 10 linhazinhas de massa. Ele não vai transformar isso em número. Ele vai transformar só se for realmente um número que ele vai transformar em número. No caso aqui, o int, nessa situação específica, é para transformar uma coisa que já é número em número sem vírgula. O int também tem essa função. Ele transforma o número em número com vírgula em número sem vírgula. Então, o meu random 10, que podia ser 0.4895, 1.3789, podia ter uma infinidade de possibilidades de número, agora vai ser só 0 até 9, redondinho. Então, dá um debug layout aqui, e aí, ó, sobrou 23, ou seja, 1 foi destruído. Ó, mas todos, ó, 5, 0, 7, 7, 2, 6, 0, 2. O meu random foi executado em todas essas sprites, só que apenas as que caem o valor 1 são destruídas, e agora elas conseguem cair no valor 1, porque, né, tem o meu int tá aqui também. Então, ó, debug layout, ó, 19, ó. Dessa vez sobrou menos, porque, enfim, é um aleatório, né? Totalmente aleatório. O random cria esse aleatório que pode tanto dar super certo quanto super errado, né? E aí, como tem o int na frente, agora ele transforma em valor sem vírgula. Nessa aula aqui, eu não vou falar sobre left, mid, right, tokenete, mas na aula anterior de expressões eu falei sobre, então se você quiser, veja depois lá. Mas como eu falei no caso aqui, ó, se você quisesse, por exemplo, ó, colocar aqui o texto, aqui, do texto, ele é, por exemplo, left, e o texto aqui é 1000, contagem 2. Ó, tentei apertar Enter, ó. O left, a expressão left parâmetro 0 não pede um número. Uso left, texto, string, contagem, número. Ou seja, esse meu 1000 aqui tem que ser 1000 entre aspas, para ser um 1000 em formato string. Aí eu dou um done, belezinha. Consegui colocar isso aqui porque esse bloco ele realmente pede uma string, ele pede um texto. Ok. Isso aqui vai me passar então o valor 10, né? Porque isso que a expressão left faz. Ela pega um texto de uma posição lá até uma posição aqui. Só que eu estou fazendo isso aqui para mostrar para você a expressão int, como ela seria nesse caso aqui. Nesse caso aceitou, né? Porque o left é uma expressão que transforma uma coisa em texto, né? Então, mesmo que eu coloque um número aqui como algo a ser colocado nesse left, ele ainda vai ser um número em formato texto. É estranho isso de número em texto, mas enfim, depende da formatação que você cria esse número. Como é que você pegou esse número? Foi com uma expressão que pede string? Então esse texto vai vir, esse número, perdão, vai vir em formato texto. Então aqui deu certo, mas se eu pego essa mesma coisa e coloco aqui, ele vai bugar. Até o mais aqui não dá, porque ó, o mais não funciona com string e número. Como assim string, cara? É 1000. Mas é 1000 entre aspas, porque a expressão left pediu que eu transformasse esse 1000 em formato string, né? Então, eu posso colocar um int aqui na frente e perceba que esse mais agora ele vai aceitar, porque a expressão int ela transforma algo que é um texto em número também, mas claro, se esse texto for um número.
né? Se esse texto for um número que está formatado em aspas, né? Ou talvez algum texto, tipo, se tivesse assim, ó, STR 1000. No caso, o STR 1000, ele estaria transformando esse 1000 em texto. Então, ó, dou Enter, não deixa, porque não pode transformar uma string em um número e somar os dois. Então, eu posso colocar o int na frente, que agora ele aceita. Então, assim, independente de que maneira que esse número virou um texto, é só você colocar o int na frente que ele vai voltar a ser número, sem problema nenhum. Ah, mas se eu tivesse aqui um número com vírgula, e quisesse manter a vírgula, aí você vai usar o float. Okay? O float tem a mesma função do int em relação a pegar um número que está em formato texto e transformar esse formato texto em formato número, mas a diferença do float é que ele transforma ele em número com vírgula. No caso, ele mantém a vírgula. Okay? Então, nesse caso aqui, ele manteria o número inteirinho, só que se eu usasse o int, ele ia tirar a vírgula e deixar só o 1000. Beleza? E só para os curiosos, né, no caso aqui, esse str, ele é o equivalente ao int para transformar um número em texto. Então, se você estiver, por exemplo, colocando parâmetros de uma função ou, enfim, qualquer coisa que pede um texto, só que esse texto é um número, também acontece esse problema. Né? Por exemplo, aqui, tentei somar esse negócio aqui sem o int, não deixou, porque isso aqui tem o str na frente, então isso aqui é um texto. Só que mesma coisa, ó, se eu tivesse, por exemplo, agora eu não consigo lembrar uma coisa que exige texto, né? Um bloco que exige texto. Mas se eu tivesse um bloco que exige texto e tivesse em formato número, eu teria que botar o str na frente para fazer esse inverso, para transformar algo que está em formato número, transformar isso em formato texto. Mas enfim, isso é só para curiosidade de vocês. Nesse vídeo eu não vou incluir o str porque o uso dele é mais raro que o int. Então vou deixar o int aqui como o exemplo da vez. É você transformar aí números em formato string em números em formato número. E também serve para você tirar a vírgula de números que tem vírgula. Muito útil para random, se você tirar a vírgula dos random, porque random, cara, coloca uma vírgula, coloca muita vírgula. Então é muito bom você colocar o int nos randoms para você fazer um aleatório mais preciso em situações que você quer isso, né? Porque, por exemplo, a situação aqui de posição, não tem por que eu colocar o int aqui, né? A posição entre menos 50 e mais 50 pode ser número com vírgula, não faz mal. Mas tem casos, como por exemplo, esse aqui, ó, da chance da variável, né, e de 0 até 9, realmente, se tivesse as vírgulas ali, nunca que ia dar certo de eu conseguir um valor exatamente igual a 1. Literalmente impossível de acontecer. A chance é 1 em 1 trilhão. Ele vai pegar aqueles blocos que são números que estão em formato texto, ele transforma isso em número de novo. Você vai perceber que isso é necessário quando você apertar Enter e avisar. Essa caixinha não pede texto. Aí tu vai ficar tipo assim, ué, mas isso aí é um número. Só que de alguma forma ele percebe como texto. Então coloca o int na frente, que ele vai transformar esse número de formato texto em número de formato número. E o outro uso do int é para números que tem vírgula, você tira a vírgula e aí você consegue o número inteirinho. Beleza? Isso é o int então. Agora temos outras formas de você mexer, de você lidar com números com vírgula. Temos aqui, por exemplo, deixa eu fazer aqui a minha explicação. Vou colocar aqui meu sprite, que eu vou chamar aqui destruir virgulado. Não sei se essa palavra existe. Mas enfim, ó. Aqui eu vou colocar... Peraí, deixa eu puxar de volta isso aqui. Beleza. Agora eu vou puxar aqui de volta o meu destruir virgulado. Ou seja, eu vou deixar uma variável aqui, ó, só para explicar para você o que eu vou fazer. Eu vou colocar uma variável destruir que vai manter a vírgula e uma variável destruir que vai tirar a vírgula. Tá? Então, no caso, eu vou chamar isso aqui de destruir sem vírgula. Então, primeiro, ele vai criar o destruir, que eu vou manter só o random, ou seja, vai ser um aleatório entre 0 e 9, com potencial de número com vírgula. Ele não vai se importar em tirar a vírgula nessa situação aqui.
Só que agora ele vai definir o valor de destruir sem vírgula para o valor de destruir. Então, sprite.destruir, né? O valor que deu aqui nesse random, eu vou pegar aqui também. Só que eu vou tirar a vírgula. Só que agora tem duas formas de tirar a vírgula. Tem três, na verdade. Tem o int, que ele só remove a vírgula, como eu já expliquei para vocês. Aí a gente tem o floor, que ele arredonda para baixo. E a gente tem o seal, que ele arredonda para cima. Floor é chão, seal é teto. Então ele arredonda para baixo ou para cima. Então vamos dar um done aqui, ó, e dar um debug layout. Então aqui, ó, um número 7 que tem várias vírgulas atrás, ó, no caso uma vírgula só, mas várias casas decimais depois do 7, virou 8. Ou seja, arredondou do 7 para o 8. Arredondou para cima. Aqui, ó, do 3 foi para o 4. Do 9 foi para o 10. Do 5 foi para o 6. Do 0 foi para o 1. Do 9 foi para o 10. Ele arredonda para cima por causa da expressão seal, ok? Então aqui, ó, se eu, em vez do seal, usasse o floor, ok? Então, em vez do seal, eu vou usar o floor. Agora ficou diferente, ó. Então aqui ele vai, ó, ele está arredondando. Como ele arredonda para baixo, o inteiro mais próximo é ele mesmo. Então, meio que o floor, nessa situação, acaba sendo igual o int, né? Ele tira a vírgula e ele, enfim, tipo, não importa se está mais próximo do 7, ele vai para o 6. Ele não vai descer para o 5, porque o número inteiro mais próximo é ele mesmo. Então, ele só está tirando a vírgula aqui, ó. Então, no caso, o floor, ele é meio que igual o int, se você for pensar bem, porque o int tirou a vírgula. Talvez tenham situações bem específicas que o floor acabe usando melhor do que o int. Só que o ponto mais chave aqui, pessoal, é o seal. Para você realmente, numa situação que número com vírgula dê um número com vírgula de tal valor, tu quer que ele vá para o número seguinte. Tem situações mais específicas que podem exigir esse tipo de aplicação. Mas é bem específico mesmo. Então, é uma expressão assim que eu quero que vocês conheçam, para vocês terem em mente que isso pode ser necessário no futuro. Tem expressão que tem uso muito específico, que você pode pensar que nunca vai usar. Mas vai chegar uma hora que tu vai pensar, tipo assim, pá, cara, seria tão bom se eu pudesse pegar esse número com vírgula e colocar para cima. Ah, aí você vai lembrar dessa aula e vai lembrar que tem a expressão seal. Tá? Pode ser que um jogo só que você faça na vida precise disso. Mas é importante conhecer para que nessa situação que acontecer, quando acontecer isso, você saber a expressão que você tem que usar. Ok? E além do seal e do floor, a gente tem o intermediário, que é o round. O round ele vai arredondar para o mais próximo. Então, se o meu número for 3.4, ele vai para o 3. Se o número for 3.7, ele vai para o 4. Ele vai ver qual que está mais próximo, se é o 3 ou se é o 4, e vai arredondar para o mais próximo. Né? O seal ele vai obrigatoriamente para o número seguinte. O floor ele obrigatoriamente vai tirar a vírgula e ficar o número inteiro. E o round vai olhar esse número e vai ver se está mais perto do anterior ou do próximo e colocar qual que ele vai ser. Já que falamos em round, agora vamos para o próximo, que é o nosso round to DP. É mais um que tem um uso bem específico, mas pode ser muito útil. Ele vai pegar um número com vírgula e definir quantas vírgulas vai ter. No caso, não quantas vírgulas vai ter, que é uma só, né? Mas quantas casinhas vai ter depois da vírgula. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu random de destruir, que vai ser 0.456798, vai ter vários números depois da vírgula, vai ser uma vírgula imensa. Com o roundToDP, eu consigo definir quantos números vai ter. Então, eu posso colocar o valor e quantas casas eu vou querer nesse número com vírgula. Então, se dá um done agora, ó, dá um debug layout aqui, e veja ó, aqui o meu sprite, ó, 6.051671378427599, um número gigantão, virou 6.05. Aqui, ó. Ele vai tirar esse número imenso atrás da vírgula e vai colocar exatamente quantas casinhas você quiser. Então, a expressão que você vai usar é assim, ó. Você vai colocar round to DP e colocar entre parênteses primeiro qual é o número que vai ser arredondado. Então, no meu caso aqui era o sprite.destruir. E depois você dá uma vírgulazinha, porque ele pede os dígitos. E aí você vai colocar quantas casas decimais você quer que tenha. Se eu quiser 4 casas decimais, como é que vai ser? Vai ficar assim, ó.
4 casas depois da vírgula. Tá vendo? Então, é bem maleável para você fazer isso aqui. É muito útil para sistema de pontuação, né? Você tem um jogo que tem uma pontuação que pode ser com vírgula, mas você não quer uma vírgula desse tamanho aqui. Então você vai colocar dessa forma aqui. Até hoje eu só usei para isso, tá? Para pontuação. Mas pode ser que tenha situações mais específicas que você acabe usando o RoundTP. Né? Como eu falei na expressão anterior, vai chegar uma hora que você vai pensar, queria muito poder fazer isso, e aí você pode com essa expressão. Já que o RoundTP é uma expressão que exigiu 2 parâmetros, vale a pena eu explicar para vocês sobre isso, né? Algumas expressões, como por exemplo o tokenet, ele vai pedir 3 parâmetros. E aí você pode ficar tipo assim, cara, como é que eu vou lembrar que a expressão pede 2, pede 3, pede 4? Como é que eu vou saber? O programa explica. Você escreve a expressão, por exemplo, RoundTP, coloca o primeiro parênteses e ele vai explicar. Ó, tá em negrito aqui, ó, qual é a expressão que você vai, qual é o parâmetro que você vai colocar nesse momento. E tá aqui uma coisinha diferente, qual é o tipo desse parâmetro, se é um número, se é um texto. Está dizendo que é número. E aqui está explicado, ó, um número para arredondar. Você vai ver que vai ter aqui, ó, a expressão que você escreveu, o parâmetro que você tem que escrever agora, o tipo do parâmetro, daí tem aqui os seguintes também, né? E fecha o parênteses, tem uma setinha que indica o que ele vai virar. Então, por exemplo, se eu colocar o random, vai pedir, ó, qual número você quer, aqui para fazer o aleatório, e vai virar um número. Mas se eu coloco aqui o tokenet, por exemplo, ó, tem situações que tem vários no meio. Ó. O tokenet, por exemplo, pede um texto, depois pede um número, depois pede um texto, que vai virar um texto. Cada expressão ela resulta, né, em um tipo diferente de resultado e ele tem tipos diferentes de parâmetros que ele exige. Então é bom você sempre ficar atento aí se você ler essa sequência, que aí você nunca mais vai errar sobre quantos parâmetros tem que colocar e o que ele vai virar, né, depois no final. Lá no começo que eu expliquei o random, eu falei que o random era específico para números. A gente tem uma forma de aleatorizar texto também, só que não é tão assim fácil, digamos assim, quanto o random, que eu posso só colocar menos 50 e 50, e eu tenho aí no meio bilhões de possibilidades por causa dos números com vírgula, né? No caso de texto, eu posso fazer aleatório usando a expressão choose. Então aqui eu tenho o meu text, vou colocar aqui, ó, set text para choose, coloca um parênteses, vai falar, ó, choose um valor, que é qualquer um, né? N, qualquer um pode ser número, pode ser texto, você que sabe. E aí aqui está escrito, ó, um valor aleatório para você escolher. E aí no final vai ser qualquer um também, né? Porque o que ele escolher vai ser o que ele vai resultar. Então choose, o random você coloca um alcance, né? Eu quero que vá do 0 até o 100. Ele vai cair nesse meio aí. O choose você define valores específicos que só pode cair eles. Então eu quero choose entre ABC, BCD, vírgula, ALE, vírgula, AOP, vírgula, XOP, vírgula, 10, vírgula, 100, vírgula, OI, fecha parênteses. Olha só, ele aceitou isso tudo. Esse aqui pode ter quantos você quiser, cara. Você pode pegar isso aqui, ó, e fazer um choose imenso. Não tem nenhuma restrição sobre o quão grande pode ser o seu choose, ok? No caso de chooses grandes, assim, ó, o choose ele é bem legal que você pode usar ele para definir chance de uma coisa cair ser maior que outra. Então, no caso, se eu der um done aqui, o que vai acontecer, ó, é que o choose ele vai escolher uma daquelas coisas. Então, ó, escolheu o 10. Aqui, ó. Escolheu o 10 de novo. Escolheu o 10 de novo. Tá escolhendo muitas vezes o 10. Isso aí tá... Ah, tá, é porque tem um outro set text aqui, ó. Tira esse aqui. Ó, escolheu o oi. Escolheu o 10. Escolheu o oi. Escolheu o 10. Escolheu o BCD. Escolheu o ABC. Escolheu o BCD. Sabe, toda vez que eu resetar, ele vai rodar esse choose, que vai escolher um desses aqui. Vai escolher um só, ok? Vai escolher um só. Mas como é que eu faço para uma coisa ter mais chance que outra? Então vamos supor o seguinte, ó, ele pode ser esses números aqui, né? ABC, BCD, ALE, só que aí o 10, ó, tem mais chance de vir o 10.
Porque vai ter. Porque olha só, imagina que ele vai girar uma roleta. Vai girar uma roleta que tem várias fitinhas, e cada uma tem uma dessas opções que eu coloquei. Só que o 10, ele aparece em várias fitinhas diferentes, porque ele tem várias vezes esse choose, né? Só para eu ilustrar melhor aqui no Paint, tipo a roletinha aqui, tem aquelas fitinhas assim, né? Várias fitinhas, que cada uma vai ser uma das opções que está no choose. Que aqui tem uma, outra, 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 outra. Só que essa aqui que eu botei várias vezes aqui, ó, várias vezes o 10, ele vai ter várias chances. Porque ele aparece mais vezes. Então esse aqui vai ter uma chance maior de cair. Você pode fazer isso até com mais complexidade. Tipo assim, o ABC tem uma chance um pouquinho maior de vir. Então aqui, ó, ABC, ABC, BCD, ALE, OF, XOP, 10, 10, 10, 10, 10, 10, porque o 10 tem muito mais chance que o resto. Você pode fazer isso, vai ser uma maneira mais legal de definir chance. Você pode definir diretamente quanta chance a mais que uma coisa tenha do que outra. Você pode usar isso para sistema de loot, para sistema de definir ataques de um inimigo, de um chefão. Né? O chefão ele pode cair no 1, 1, 2 ou 3. Ou seja, o 1 tem mais chance de cair. Né? Que daí o ataque 1 tem mais chance de acontecer em comparação aos outros. Né? Aí dá um done aqui, dá um play. Ó, 10, 10, 10, 10, 10, BCD. Tá vendo? Ó? O 10 apareceu muito mais vezes porque tem muito mais chance, né? Olha só. A chance é quase 50% de cair um 10. E cada um dos outros tem tipo 10% de chance de acontecer. Né? Então é até uma forma de fazer porcentagem mais simples você usar o choose. Você consegue fazer isso mais tranquilamente. Isso que eu mostrei aqui com o random, você pode fazer com o choose também. Então, ó, eu criei o sprite na posição 160, só que ele pode fazer uma empurradinha para o lado ou para o outro para nascer num lugar um pouquinho diferente. Se eu quiser valores mais específicos, eu posso definir com choose. Então ele pode ir de 160 mais menos 10 ou 10. Tipo, ele não pode ir para menos 5, menos 4, menos 3, 2. Ele vai ser 150 ou 170. Mesma coisa também, eu poderia fazer isso aqui. Poderia tirar esse e poderia fazer aqui 150 e 170. Eu escolho aonde eu vou nascer aleatoriamente aí entre esses dois valores. Eu quero mais chances, mais valores diferentes. Manda ver. Só colocar mais chooses aí que ele vai aumentar esse alcance de busca dele. E estatisticamente falando, em chance de uma coisa aparecer, se todos tiverem o mesmo número de vezes no choose, a chance é igual. Então, no caso aqui tem 5 coisas, então cada um tem 20% de chance de aparecer. Né? Porque tem 5 coisas, cada um tem a mesma chance. Só que se eu coloco uma vez mais um deles, de repente a chance desse aqui aumentou e a chance dos outros diminuiu. Tá? Então não é tipo assim, o primeiro que eu colocar tem mais chance. Não, é o que tiver mais vezes no choose tem mais chance de aparecer. Tá bom? Então o choose é bem legal, é bem útil, você vai usar muito, assim como o random, se você achar motivos para isso. E o choose é legal também que ele pode ser colocado string, você pode fazer um choose com vários textos diferentes. Você pode usar o choose também para, por exemplo, toda vez que eu morrer no jogo, vai ter um texto de game over diferente. Então o texto vai ser um choose entre vários textos ali, que vão ser o texto de game over que vai aparecer. Né? Então seria um choose, e tipo assim, hahaha, você morreu. Aí, vírgula, que pena, você morreu. Fecha parênteses, vírgula, você perdeu. Aí fecha parênteses. Tem chance de vir esse aqui ou esse aqui. É o choose aí que vai escolher um desses. Beleza? É muito show, cara. O choose é muito legal, eu uso bastante o choose. Agora uma expressão mega específica é o clamp. O clamp é uma expressão que fecha um valor dentro de dois valores. Ele não permite que ele passe para cá e nem para cá. Ele se mantém sempre fechado. Então, por exemplo, se eu fizer um clamp aqui, tipo, eu coloco aqui, vamos supor que eu tenho uma posição na tela que ela ou vai estar entre 0, ou ela vai estar no 0, ou ela vai estar no 100, ou entre esse meio. Se ela quiser passar do 0, tipo ir para o menos 1, ela não consegue, porque o clamp vai impedir ele de passar do 0. Se ela quiser ir para o 101, ou além disso, ela não consegue também, porque o clamp vai barrar
a movimentação e não vai deixar ele passar para essa posição. Ok? O clamp é muito útil, cara. Tipo, tem várias situações que você pode usar. Mas a mais clássica aqui do canal é a câmera por zonas de Metroidvania. Né? Tem um vídeo no canal sobre câmera por zonas. No meu curso Metroidvania 2.0 também tem esse mesmo conteúdo, que ele impede você de posição, né, de clamp de posição, impede você de mostrar além de uma parede usando o clamp para deixar a câmera até numa posição específica. Então, o clamp é muito útil para isso também. Deixa eu mostrar aqui um uso prático dele. Eu vou colocar o mouse no meu projeto e vou criar um outro sprite. O sprite vai ser verdinho agora. Diminuir aqui o tamanho dele, coloca a posição aqui, beleza. E esse sprite vai seguir o mouse, tá? Então, vou colocar aqui um evertick, aí coloco uma ação do sprite, set position para o mouse X e o mouse Y. Então, ó, esse meu sprite 2, sprite verdinho, ele vai sempre seguir a posição do meu mouse. Então, ó, deu play, ó, ele segue o mouse. Não tem muito erro, né? Ele vai diretamente para onde meu mouse está. Mas vamos supor que eu quero limitar essa posição dele. Mesmo que o mouse venha para cá, ele vai se manter aqui. Então, para limitar a posição aqui do sprite 2, eu vou colocar o clamp. Okay? Vamos tirar aqui o mouse X e o mouse Y para a gente escrever o nosso clamp aqui. Então, primeiramente, ó, clamp. Aí, primeiramente, o número que vai ser movido, né? O número que eu vou... O número chave, no caso. O número que eu quero ir. Porque aqui eu estou colocando position do X do meu sprite 2. Então, antes estava mouse.x. Então, esse clamp aqui, o primeiro valor é esse mesmo mouse.x, que é o valor que eu vou ser posicionado. Aí agora, em sequência, lower bound, ou seja, a menor possibilidade desse clamp. Eu vou colocar algo tipo 50. Tá? Então, ele não vai passar dos 50 aqui para a esquerda. E o upper bound, o valor máximo dele que ele pode chegar. Vou colocar 250. Ele não vai passar disso. Então agora, ó, temos aqui o nosso clamp de X. Vamos fazer um clamp de Y também. Então, clamp, posição Y do mouse seria mouse.y. Então, eu vou para a posição do mouse.y se esse valor estiver entre 30 e 90. Ok? Então, ele não vai passar disso. Vamos dar um play, então. E olha só que interessante, ó. Se eu passo o mouse para cá, ó, o Y está bem limitado. Ó. Se eu passo para cá, ele não vai. Se meu Y está aqui, ele não vai, ó. Mas se eu tiver aqui, olha só. Ele se move à vontade aqui. Só que ele está preso nessa caixinha aqui. Ele não passa aqui para cima, nem aqui para baixo, nem para esses lados aqui. Muito bom, né, cara? O clamp ele é muito útil para isso. O principal uso do clamp é em posição de câmera. Até hoje que eu mais usei o clamp foi para isso. Só para isso ele já é muito útil. Só que se você conseguir pensar em outros usos para ele, melhor ainda, né? Vale a pena você explorar isso aí. Então, o que eu sugiro em relação ao clamp é tipo assim, se você chegar numa situação tipo assim, bah, que saco, cara, essa coisa tá passando além do que eu queria. Tipo, ah, esse tamanho tá ficando maior do que eu gostaria, ou tá passando do zero, tá ficando negativo esse número. Independente da situação, sabe, uma barra de vida, uma posição de inimigo, o tamanho de um sprite, tá indo além do que você quer ou abaixo do que você quer, dos limites que você impôs, é porque você não impôs limite. O clamp é para impor limite. Então, se a coisa ela não pode ir além para baixo e nem além para frente, você coloca um clamp, que aí você resolve a situação. Tenta pensar nisso quando você tiver uma situação assim, você lembrar do clamp. Vamos agora para o find. O find é muito, muito legal, muito útil. Vamos lá então sobre como é que se usa isso aí. Então, primeiramente, cara, eu vou definir o texto aqui para uma frase bem longa. Okay? Esse é o texto que eu tenho aqui no meu text. Se der play, ó, tá aqui essa frase aqui. Mas eu vou colocar o text para cima para ele não ficar por trás desse monte de sprite que eu criei, né? Então, o texto está aqui, uma frase bem longa, tá aí. Vou colocar também esse negócio como past 20 para não me atrapalhar mais a visão. Então, beleza. Agora eu vou usar o find para saber se tem alguma coisa nessa frase aí, ou se não tem. Então, por exemplo, ó, eu coloco vou colocar uma variável aqui,
que vai ser uma booleana, tem pedaço, por exemplo. Se tem um pedaço, começa false. Quando começar o layout, ele vai verificar, por meio desse find, se alguma parte existe nesse texto. Então, vem aqui e coloca um system, um subevento para esse static layout, system compare values. Eu vou perguntar aqui se o meu texto, então text.text, não, na verdade eu vou perguntar do meu find, né? Expressão find, e tem o find case, que o find case é case sensitive, então ele vai verificar diferenças se o texto tiver letra maiúscula ou minúscula, mas se o find for só o normal, ele não vai se importar com isso, vai ignorar letras maiúsculas ou minúsculas. Então, o find aqui, qual texto eu quero buscar? Eu quero buscar o text.text. Eu vou procurar nesse texto aqui, que é o text.text, que é uma frase bem longa. Eu vou procurar, então, se ele tem uma. Ok? E aí eu vou colocar esse valor. Enfim, eu vou colocar em uma variável. Deixa eu botar aqui. Resultado find. Vou colocar uma variável aqui. Então, system set o valor de resultado find para a minha expressão. Eu não vou criar o subevento. Então, vou só colocar aqui o resultado find. Ele vai me passar o resultado da expressão. Então, o find é bem simples. Ele pede primeiro um texto para ele buscar se tem alguma coisa. E depois ele pede o que é isso que você quer buscar. Então, no caso, eu estou perguntando se no texto, aqui, ó, ele tem uma. Se ele tem uma. Então, vamos dar aqui um debug layout para ver o que aconteceu. Olha só. Aqui, ó, resultado find 0. O que quer dizer esse 0? Bom, vamos tentar decifrar isso aí, cara. Olha só. Se em vez de uma eu colocar frase, e procurar pelo frase agora, eu vou dar um debug layout system resultado find 4. Como assim 4? Tem 4 vezes o frase? Não, não é isso. Não é que tem 4 frases aí dentro. É que o frase está na posição 4 da string. Ó, porque o 0 está aqui, o 1 está aqui no M, o 2 está aqui no A, o 3 está aqui nesse espaço vazio entre o uma e o frase, e o 4 está aqui. Então, ele está te falando aqui que o find, ó, ele está te falando que o frase, ele começa no 4. Então, na posição 4 dessa string toda, ele está com a palavra frase, ele encontrou. Mas se eu colocar aqui, ó, text.text frase, em vez de frase, né? Eu vou procurar a palavra errada, né? Então, vou dar um debug layout agora, que está aqui, ó, -1. Ou seja, não contém isso aí. Cara, o find, ele é ótimo para você usar em sistema de save, né? Porque vamos supor um exemplo bem específico, né? Um minimapa. Tem um minimapa que tem vários bloquinhos, né? Um minimapa daqueles quadriculadinhos, né? De Metroidvania antigo. E você quer salvar quais desses quadrinhos você já chegou perto, né? Então, tipo, aqui tem um minimapa todo, cheio de quadrinhos. Deixa eu tirar aqui. Tá aqui o minimapa, ó. Vários quadrinhos de minimapa. Só que eu só andei por alguns deles. Eu só andei, por exemplo, por esse e esse aqui. Ok? Então, esses aqui não estão visíveis. Eu não andei por eles ainda. Né? No sistema de save, né? Então, eu vou salvar em uma string algum valor que se equivala... Acho que isso não existe. Algum valor equivalente a cada um desses quadradinhos do minimapa. Então, eu posso salvar, por exemplo, a UID, que é um valor único dessa caixinha aqui. Então, isso aqui é 20, isso aqui é 21, isso aqui é 22, isso aqui é 23. Eu peguei aqui, salvei cada uma delas em uma string longa que eu separei por vírgula. Então, eu coloquei assim, ó, 20, 21, 22, 23. Só que aqui tem a 24, a 25, a 26, que eu não coloquei o valor delas nessa string. Então, quando eu rodar o meu jogo, eu posso carregar essa string e posso fazer um find. Para cada quadradinho do minimapa, faz um find da sua ID. Se esse resultado for igual a -1, ele não vai acender o quadradinho, porque quer dizer que eu não tenho ele ainda. Então, find, eu não usei ainda muito find. Acho que eu nunca usei, na verdade, o find para essa situação aqui, de saber a posição de algo na string, né? Nunca usei.
mas isso pode ser útil para colocar ícones em um texto. Né? Você pode criar um código, por exemplo, eu vou pegar aqui, se eu colocar entre parênteses maçã, fecha parênteses, eu vou fazer um find nisso aí, eu vou substituir a posição da string com uma maçãzinha, uma imagenzinha dela, e vou limpá-la depois. Aí você pode usar o find para saber a posição da string dessa coisa aí. Tá? Aí a questão de encontrar a posição XY, aí eu já não saberia como fazer. Né? Não, acho que o find não seria o suficiente para isso. Já seria uma outra forma para você fazer isso. Mas o find encontraria a posição na string onde está isso que você escreveu. Mas uma outra coisa aqui sobre o find, a parte que eu mais uso é essa de procurar se algo está ou não salvo na string. Que aí se o resultado for -1, aí não importa a posição. Se for -1 quer dizer que não encontrou. Né? Se for maior, enfim, se for 0, ou 1, ou 2, ou 3, se não for -1, quer dizer que ele está nessa string, portanto, você pode fazer o que você quiser com essa informação. Né? Eu já usei o find mais especialmente para salvar informações em uma string longa, se algo está ou não rolando aí no jogo. Dentro do find, né, dessa lógica do find, tem uma outra expressão parecida, que é o replace. O replace, ele é igual ao find, só que a diferença é que ele não vai te retornar ele não vai retornar para ti a posição onde está essa coisa. Ele vai só alterar esse texto, colocando uma coisa diferente. Então, por exemplo, aqui nesse setText, eu posso trocar isso aqui por replace, coloco entre parênteses, primeiramente o texto inteiro, que seria uma frase bem longa. Só que, claro, isso aqui não precisa ser uma frase escrita por extenso com aspas, pode ser um text.text, pode ser uma coisa aí que você pegou numa variável, pode ser qualquer coisa aqui. Só que aqui você quer saber qual é o texto a ser substituído, qual é o texto que vai ser buscado uma parte para substituir. Aí vem o find, que é o que você quer encontrar nesse texto. Vou colocar aqui bem. Estou buscando então pelo bem, né, pela palavra bem. E aí agora o replace. O que vai ser trocado aí esse bem? Então eu vou colocar aqui o pouco. Fecha parênteses. Então eu coloco isso aqui diretamente no replace, no melhor, eu coloco diretamente no bloco de texto, no setText. Porque o replace, ele vai passar o valor 4. Tipo assim, tá na posição 4. Não é isso que o replace faz. Se você olhar o replace, ó, ele devolve uma string no final. Por que ele devolve uma string? Porque ele vai te devolver o texto inteiro, trocando isso que você pediu. Vamos dar um done aqui, dar um debug layout. Ó, uma frase pouco longa. Ele trocou o bem por pouco. Uma coisa muito útil do replace também é para você trocar um número que você quer que apareça com pontinho depois os decimais, você quer tirar esse pontinho. Então vamos supor, tem um texto aqui, ó, que é 10.000, né? 10.000, por exemplo. Eu quero transformar isso aqui, que é uma string, como tem um ponto, ele automaticamente vai ser uma string. Eu quero pegar esse 10.000 desse formato e transformar em número. Então eu vou pegar esse texto, vou fazer aqui um replace, que seria então, em vez disso aqui, eu vou ter o text.text. Vou buscar o ponto e vou trocar por nada. Ó, trocar esse ponto aqui, ó, por aspa, que no caso é uma string vazia, não tem nada ali. Então agora, ó, dou um play, meu 10.000 virou 10.000. Só que ele ainda está em formato texto, né? Porque o replace, obviamente, devolve um texto, uma string. Então, se eu colocar int na frente, ele viraria um número. E aí eu posso usar em variável numérica, posso usar em soma, subtração. É legal que você pode somar o replace com o int para fazer algo desse tipo. O replace é muito útil também para você trocar nomes de NPC, né? Por exemplo, se você tiver aqueles diálogos que aparece um nomezinho em cima e depois o texto, você pode usar o replace para sempre trocar esse nomezinho por um nome novo por quem está falando agora. Coisas assim, sabe? O replace é bem de criatividade, encontrar situações que você possa usar esse sistema aí. Agora vamos para o ZeroPad. Eu devia ter incluído o ZeroPad no começo da aula, naquela parte que eu falei mais do roundTDP, do int, porque o ZeroPad tem mais a ver com isso. Ele tem a ver com você pegar um número e colocar zeros na frente.
Então, em vez de você manipular o que vem depois da vírgula, você manipula o que vem antes do número inteiro mesmo, colocando vários zeros na frente. Isso é bem útil para tipos de texto em que pode ser 1 e pode ser 10 também. Que aí isso vai mexer com a posição. Então, pode ser que você queira fazer que seja 0, 1, em vez de 1 sozinho. E também, se for o caso de tipo números que podem ir até 100, você não quer que fique tipo 35. Quer que fique 0,35. Tem um 0 na frente. Tem muitos casos que você vai querer usar isso aí, né? Então, você usa o ZeroPad para resolver isso. Então, por exemplo, tem aqui o destruir. Né? Vamos supor que eu quero que esse destruir aqui ele tenha uns decimais na frente. Então, vou colocar ZeroPad. Entre parênteses, primeiramente, qual é o número que você vai fazer o ZeroPad? Aqui é random 10. E aí, depois tem quantos números vão ter. Eu acho que isso conta também o número que você vai ter. Então, no caso, 3. Se eu colocar 3, não quer dizer que vão ter 3 zeros na frente. No caso, esse 3 aqui não são 3 zeros na frente, porque senão ia ser inútil essa expressão, né? Se você tivesse tipo um 100 aqui e tivesse 3 zeros na frente, ia ficar 0, 0, 0, 100. E a intenção dela é você poder definir qual é o número que tenha por completo, né? Então, se for 1, vai ficar 001. Se for 10, vai ficar 010. E se for 100, o ZeroPad não faz nada. Ele está te perguntando quantos caracteres você quer que ele tenha aí. Então, se eu testar aqui agora, vamos ver o que vai acontecer. Debug Layout, Sprite e... Opa, não deu certo ainda, cara. Por que não deu certo, cara? Então, o que acontece, pessoal, é que o ZeroPad, ele me devolve uma string. Porque não é natural para um número ele ter os zeros na frente. Não é natural, né? Enfim, é, mas não é. Sabe aquela coisa assim? Tipo, o 1 é melhor que seja só 1. 0, 0, 0, 1 já é um pouco estranho. Então, na formatação aqui do construct, o número com o ZeroPad, com 0, 0, 0, 0 na frente, ele é uma string. Então, por isso, nesse caso aqui, não vai dar certo. Porque essa variável aqui é um número. Se eu colocar um int na frente, eu acho que ainda não vai dar certo, porque ele, usando o int, ele vai arredondar o número, tirando as vírgulas de trás e tirando os zeros da frente. Então, no caso aqui, eu teria que botar esse ZeroPad em uma outra variável que seja de texto. Então, aqui eu vou colocar ZeroPad dado, colocar aqui uma string, e aí eu vou copiar essa aqui, trocar essa aqui para ZeroPad dado, e agora sim eu vou conseguir. Então, eu vou tirar aqui o ZeroPad, deixar aqui só int random, porque o ZeroPad aqui no número não vai fazer nada, tem que ser numa variável de string, tem que ser alguma coisa que peça uma string para colocar esse ZeroPad. Ó. Então, ó, 000, 002, 003, 00... Ué, tá diferente. O que está acontecendo aqui? Ah, tá, claro que tá diferente, porque o número aqui não é o destruir, né? Ele faz o seu próprio random. Então, olha só. Aqui, ó, o sprite, ó. 008, 003, 007, 007, olha que legal. Ele faz o 00 que ele quiser aqui por causa desse random, né? Então, só para deixar bem claro que o ZeroPad, ele vai pedir que você coloque em uma string, beleza? E por último, uma expressão que não é bem uma expressão, é mais um objeto com expressão do objeto. É uma expressão, mas é uma expressão do objeto, que não é bem um objeto. Confuso, né? Eu sei, vai ficar claro. A gente tem os functions novo do Construct 3, né, cara? No Construct 2 também tem isso, tá? Você também pode usar expressões com function, mas no Construct 3 ficou muito legal, que tem esse return type aqui. Cara, esse return type é uma coisa que sempre deve ter ficado na sua cabeça usando functions, né? Eu tenho uma aula de functions, inclusive, que eu não menciono o return type, porque eu aprendi a usar há pouquíssimo tempo, mas é bom você ver aquela aula lá, porque é uma aula que eu explico como usa as funções, muito importante. O return type, basicamente, é para você poder criar a sua própria expressão usando funções, tá? E o return type é o tipo de informação que você vai receber de volta com essa função, expressão que você criar. Então, eu vou chamar isso aqui ó, de soma 10 no número. Uma função aí que eu criei é o soma 10 no número. O que ele faz? Ele tem um parâmetro aqui que é um número. Ele vai ó, fazer com que esse número seja somado 10.
Então aqui, functions, eu vou colocar set return value, tá? Só para constar, function você cria com F, tá? Você aperta F vai criar a função. Ou botão direito, add function aqui, ó. Aí, ó, o que essa expressão vai fazer? Ela vai pedir um parâmetro número e vai, então, enviar um return value aqui. Vai enviar o valor número mais 10. Ou seja, se eu chamar essa função soma 10 no número, eu vou receber o número que eu enviei somando 10 nele. Ok? Então, ó, onStatOf Layout, eu vou chamar aqui, eu vou colocar aqui, ó, o texto, ele vai mudar o seu texto para o resultado dessa função. Então, eu vou pegar aqui functions, ponto. Aí, agora, ó, como eu botei um return type, ele passa a permitir que eu chame assim ela em expressão. Então, a expressão que eu criei, basicamente, né, soma 10 número, ele pede aqui, ó, um número. Se eu colocasse descrição nesse parâmetro, ele ia descrever aqui o que eu tenho lá. Eu vou testar daqui a pouco. Eu vou querer que tu some 10 mais 10. Fecha aqui o parênteses. Então, o texto está trocando, né, o text vai ser setado para o resultado da função com o número 10. Esse 10 aqui, ele substitui esse parâmetro aqui. Se eu colocar mais parâmetros, eu posso colocar aqui multiplicador, por exemplo. Ó. Então, ó, então ele vai ter o... Enfim, eu vou testar isso depois, mas ó, já viu que ele mudou aqui, ó. Ele já colocou mais um parâmetro para eu acrescentar. Mas ó, se eu der play, tenho 20. Ok? Então, o que aconteceu? Eu criei a função. Essa função ela vai pegar o parâmetro número e vai setar o seu return value, né? Que function set return value. É isso que você vai... É com essa ação de return value que você define o que você envia aqui. Se você não mudar esse valor, acredito que ele retorna 0. Porque você pode usar isso também a seu favor. Eu já criei uma função expressão, digamos assim, para verificar se existe um item no inventário. Então, se o item existir, ele retorna 1. E se ele não existir, não retorna nada, que aí fica 0. Então, eu posso verificar se essa função, o valor dela é 0, quer dizer que o item não tem. Se o valor é igual a 1, quer dizer que o item tem. Você pode usar isso com o return value também. Não tem que ser algo somando parâmetros, pode ser só 1 se for verdadeiro e 0 se for falso também. Então, aqui eu vou usar agora o multiplicador, ó. Vou colocar aqui, ó, vezes multiplicador. Então, ele vai primeiro pegar o número, somar 10 e multiplicar pelo multiplicador. Então, aqui, eu vou colocar o multiplicador 2. Tá? Dá um play aqui, ó, 40. Devolveu 40. Então, o que essa expressão faz, o que essa função faz, é receber o número, somar 10 nele e multiplicar pelo multiplicador. Beleza? Se eu quiser, ó, colocar descrições, vou colocar número a ser somado e depois multiplicado. E aqui multiplicador é por quanto o número será multiplicado. Pode ter um valor padrão, ó. Posso colocar 1 como padrão. Então agora, se eu fosse fazer de novo essa chamada de função, eu coloco uma ação aqui de text, set text para functions, ponto. Aí tem minha função aqui, soma 10 no número, fecho, no caso abro um parênteses. Primeiro o número, ele está aqui escrito, ó, número a ser somado e depois multiplicado. Então o número vai ser o 5. Então vai ser o 27,32. Multiplicador. Por quanto eu vou multiplicar esse número? Vou multiplicar ele por 40. Ok? Então agora o número vai ser 27,32. Que eu vou pegar ele, eu vou somar 10 nele, né, que essa expressão ela pede isso, e vou multiplicar pelo multiplicador que eu enviei aqui. Então agora eu dou um play, tem aqui um número bem maiorzão que eu fiz com a minha função expressão. Então, cara, você pode criar a expressão que você quiser, porque pode ter condições, pode mandar um loop aqui dentro. Você pode mandar um loop aqui dentro para verificar uma coisa. No caso, esse sistema que eu fiz com o inventário, ele roda um for each do array do inventário. E se ele encontra o item, ele troca o return value para 1. E aí eu uso aqui, né, um system convert values, aí eu boto aqui a minha função e tudo e tal, e verifico se ela é igual a 0.
que daí, se for igual a 0, eu faço uma coisa, ou eu verifico se é igual a 1 para fazer outra coisa. Né? Você pode usar o compare to values também, porque no caso aqui, eu estou usando o meu return value para trocar um texto. Só que você pode usar esse return value para fazer o que você quiser. Você pode usar esse return value só para comparar num compare to values, se é uma coisa ou outra. Você pode comparar se é maior que tanto, se é menor que tanto, sempre puxando dessa expressão que você usa com a função que você criou. Então, assim que você usa função com return type, você basicamente está criando uma expressão que você vai poder colocar condições e ações e formar o resultado que você quer. É bem útil. Eu agora aprendi a usar isso semana passada. Estou começando a incorporar na minha programação, ver maneiras de tornar isso útil, né, com mais frequência. Mas é muito legal conhecer esse sistema e agora a gente tem a capacidade de usar ele, porque a gente conhece, né? Então, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que tenham gostado. Comenta o que você achou. Comenta que expressões você quer conhecer para eu fazer um próximo vídeo no futuro sobre expressões, tá bom? Conheça os meus cursos, o meu jogo. Na descrição do vídeo tem várias informações para você saber mais sobre o meu trabalho. Muito obrigado por assistir e até a próxima.